E hoje eu quero conversar um pouquinho nessa noite, um pouquinho sobre o ministério pastoral também, mas trazendo uma ênfase para aquelas pessoas que se diziam improváveis e que foram chamados, e de repente você está aqui, você se julga improvável e Deus está te chamando. Então, qual que é o desafio do termo, de uma vocação, de termos uma vocação pastoral? Muitas pessoas elas acabam confundindo esse momento de consagração com o momento da vocação, do chamado pastoral. E nós podemos nos consagrar diante de Deus, independente da nossa profissão, quando você tem esse chamado dentro da sua função como médico, da sua vocação médica, da sua vocação como advogado, da sua vocação, de repente, de desenvolver na sua empresa o seu trabalho na área de finanças, ou dona de casa, independente daquilo que você desenvolva no seu dia a dia. Existe um chamado para você. E todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. O sacerdócio universal, ele vem, esse chamado a todos nós fomos chamados a sermos discípulos. Mas Deus, ele separa algumas pessoas para algo que é uma consagração específica, para uma vocação específica, que é liderar espiritualmente a igreja do Senhor Jesus, que é viabilizar ou garantir que todas as ovelhas, que todos os membros da igreja estejam sendo cuidados, estejam sendo restaurados, acompanhados e capacitados a desenvolver todo o potencial. Quando nós olhamos lá em 1 Coríntios 1, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele vai trazer um pouco essa distinção. Ele diz ali no versículo 1, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele fala de um chamado específico, ele foi chamado para ser apóstolo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Ele está dizendo de dois chamados, os chamados para ser apóstolo para o apóstolo Paulo e o chamado para serem santos de toda a igreja do Senhor Jesus. O texto destaca esse chamado individual e um chamado coletivo. O Espírito Santo nos entrega, a partir da nossa conversão, dons espirituais para a edificação da igreja. E nós temos uma diversidade de dons. Mas lá em Efésios, até o texto que o pastor Roberto usou como base no sermão da manhã, nós temos ali um chamado específico dos oficiais da igreja, que também é para a edificação do corpo, mas com um propósito um pouco diferente dos demais dons, porque os dons espirituais que Deus nos entrega como igreja, há diferentes tipos de dons para que haja complementariedade. Por isso que não se tem uma igreja sozinho em casa, a igreja é essa unidade. Certo? E unidade é diferente de uma uniformidade. Nós não somos uniformes. Uma tribo que se veste da mesma forma, uma tribo que faz as mesmas coisas, fazem a mesma dança, elas têm ali uma uniformidade. Mas nós temos uma unidade, pessoas diferentes, com diferentes tipos de dons, mas que quando se unem, ocorre a complementariedade. Isso é bênção demais. Mas o pastor, ele também tem um dom que ele recebe do dom pastoral, onde o propósito é capacitar os santos para viver, sim, todo o potencial, ajudar. Por isso que nós temos um investimento muito grande no CFI, nas atividades de capacitação, no acompanhamento, no discipulado, através dos pequenos grupos. Então, nem todos nós fomos chamados para ser pastores, mas todos nós somos chamados para ser discípulos, para sermos sacerdotes, possamos pregar o evangelho e cuidar um dos outros. Seria humanamente impossível uma igreja de 4.500 membros, os pastores que estiveram aqui cuidar de todos os membros, mas nós podemos garantir que todos sejam cuidados, sim, através da capacitação e através de contando com cada um de vocês que estão aqui. E você que está na sua casa também. Todos nós fomos chamados para viver o pastoreio mútuo, para cuidar uns dos outros, para pregar o evangelho aonde nós estamos. Eu estava
ministrando no sábado de manhã para a nossa turma da Jornada do Discípulo, que finalizou ali o módulo do Conviver Discipular, e eu compartilhava um pouquinho essa diferença entre aquela visão um pouco mais antiga, que o pastor tinha que fazer tudo. E aí, de repente, uma irmã fica convidando a vizinha para vir para o culto. Precisa ir lá no culto da minha igreja, preciso ir no culto da minha igreja. Daí, um ano depois, aquela vizinha aceita ir no culto da igreja. E a hora que ela entra no culto da igreja, tem um louvor, e o pastor vai pregar e pede para abrir a Bíblia lá em Malaquias 3:10. Hoje o tema vai ser dízimo. E aquela irmã fala assim, não, pastor, hoje tinha que ser uma mensagem evangelística. Não poderia ser uma palavra com relação a dízimo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. Nós não temos esse problema. Porque nós conversamos, nós somos família. E nós falamos agora sobre dízimo recente, e nós participamos do momento de entrega. Mas o que acontece é que, se eu tenho uma cosmovisão que o pastor precisa fazer tudo, eu estou abrindo mão do privilégio, do chamado de Deus, para viver o sacerdócio universal de todo crente. Lá em Efésios 4:11, o texto nos diz lá que ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra. O apóstolo Paulo destaca a designação do pastor, bem como o propósito, preparar os santos para a obra do ministério. Então, a vocação pastoral é o resultado de um chamado específico. E por isso que o pastor Roberto compartilhava pela manhã a diferença entre a função e o título. Eu não sei se você conhece, de repente você chegou recentemente na nossa igreja, no processo de reconhecimento e da ordenação de um pastor na nossa igreja. Ele passa por um concílio, sim, ele tem que estar com a faculdade teológica finalizada, tem todos os requisitos formais. Mas nós temos um requisito interno que é muito caro e que nós preservamos. Que alguém que recebe o título pastoral, ele somente vai receber esse título quando ele já exerce a função pastoral. Então a igreja já o reconhece na função. E ele passar por um processo formal de ordenação, e o recebimento do título de pastor, ele vem como um reconhecimento. Isso é muito especial. Então, a vocação, ela não pode ser exercida de uma forma simplesmente irresponsável, ela é um chamado irresistível. Um chamado irresistível. Tem muitas pessoas que vão para a faculdade teológica porque elas tentaram passar numa vestibular para ser um advogado, para ser um médico, para ter alguma das profissões, dentista, e não conseguiu, então eu vou lá para a faculdade teológica. Talvez isso não é atender um chamado. Um chamado irresistível é algo que queima no coração. Eu quero compartilhar um pouquinho como foi a minha experiência do meu chamado. Eu já casado, com 2 filhos, e Deus começa a trabalhar no meu coração, e eu lutando com Deus, diante de uma palavra da minha esposa, quando nós começamos a namorar, onde ela falou que ela não queria casar com um pastor, e ela não casou com um pastor, ela casou com um advogado. E Deus trabalhando muito no meu coração. Foram 2 anos lutando, questionando, será que é isso? Mas de repente vem uma palavra muito específica e muito direta. É como se alguém chegasse e falasse, você não está enxergando, não. E eu tive que falar com a minha esposa, eu falei assim, tem algo queimando no meu coração. E que está queimando muito, e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E eu lembro que, quando eu vou para a sala de casa, e eu chamo ela à noite para conversar, eu falei, amor, Deus está me chamando para o ministério, Deus está me chamando para cuidar de gente, eu sou apaixonado por almas, e Deus quer me colocar numa posição diferente.
E eu sei que você não queria casar com um pastor, mas... E ela começa a rir. E ela fala assim, eu já sabia isso. Só que eu não podia te falar ainda, porque Deus já tinha falado comigo. Mas eu precisava esperar que Ele falasse com você, de uma forma específica. E eu lembro que, naquele momento, meu coração se alegrou, mas aquele questionamento, será que é isso mesmo? E nós convidamos um casal de amigos, que hoje estão lá em Foz do Iguaçu, para virem lá em casa e eu compartilho com eles e eles falam assim, nós já sabíamos que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque está muito claro que você tem um chamado pastoral. Queridos, e circunstancialmente, Deus me chamou e eu, conversando com o pastor Roberto, e a minha decisão, por isso a importância de você ter um discipulador. Porque a primeira coisa que eu falei para o pastor Roberto, pastor, eu vou fechar o meu escritório. E vou para a faculdade teológica e eu vou me preparar para o ministério. O pastor falou assim, calma. Não tome decisões precipitadas, calma. E Deus vai trabalhando no meu coração e eu vou entendendo que o meu escritório jurídico era uma extensão do meu ministério. E Deus vem trabalhando e naquela oportunidade Ele usa o saudoso pastor Avelino para confirmar algo no meu coração. Ele não sabia nada dos meus conflitos internos, porque na minha cosmovisão, se eu sou chamado para o ministério, eu preciso estar dependendo financeiramente da igreja para ser um pastor. E não tem nenhum problema eu depender financeiramente da igreja. Quem sabe Deus vai trabalhar dentro desse processo. Mas a questão não é a dependência financeira que vem da igreja ou do escritório, ele vem da mesma fonte, que é do Senhor. Mas a questão é como Deus constrói, a partir das tuas experiências, das tuas habilidades, da tua profissão e da tua vocação, um chamado, e Ele constrói um ministério para você ser usado de uma forma mais intencional para abençoar vidas e capacitar os santos para o exercício ministerial. A minha experiência, ela é diferente de qualquer outro pastor, porque a vocação e o chamado vocacional, ele é individual. E Deus vai trabalhar de uma forma muito específica. O pastor Marcos tinha uma empresa, era um empresário, e ele tem que negociar com o sócio e vender a parte dele para vir integralmente para o ministério. O pastor Tunala, que está lá em Jaraguá do Sul, era um executivo da Johnson & Johnson. O pastor Roberto estava se preparando para ser engenheiro mecânico. Mas cada um com a sua história e a sua experiência. Mas todos com o mesmo propósito e a mesma vocação. E quando nós entendemos o que 1 Timóteo, queria que você abrisse lá 1 Timóteo 3, nós vamos caminhar por esse texto. Ali ele começa dizendo, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, o apóstolo Paulo diz sobre o chamado da vocação pastoral. E ele diz ali que essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Aqui o bispo entenda como o pastor, né? O pastor de manhã ele compartilhou um pouco sobre essa nomenclatura do pastor, do reverendo, muito especial. Daí ele continua dizendo, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação,
perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Queridos, aqui nós vemos a descrição de um currículo de um pastor vocacionado, alguém que é chamado para um propósito específico. E o apóstolo Paulo, você percebe que em Timóteo, em Coríntio, lá em Tito, ele vai falar sobre a vocação pastoral. Mas o apóstolo Paulo foi um improvável que foi chamado ao ministério pastoral. E eu quero olhar para o apóstolo Paulo e, de repente, você está aqui se sentindo improvável. E eu quero desafiar você a olhar para o teu coração. Porque, de repente, Deus está te chamando para você exercer o seu sacerdócio universal de uma forma mais intencional. No pequeno grupo, no ministério da igreja, lá no seu trabalho. Porque quando nós olhamos o sacerdócio universal, eu quero até pedir perdão para explicar um pouquinho essa dimensão. Certo? Depois que o povo foi tirado do Egito, Deus estabeleceu ali algumas leis para organizar a adoração a Ele. E Ele ordenou a construção ali de um tabernáculo, que mais tarde um templo, né? Onde ali eles podiam aprender a adorar de uma maneira certa, sem cair na idolatria. Mas Ele também escolheu uma tribo sacerdotal, que foi a tribo de Levi. E Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote, ele e seus filhos ali, os primeiros sacerdotes. E eles passavam ali, o povo trazia os sacrifícios, e aqueles sacrifícios eram apresentados, os sacerdotes, eles faziam, eles recebiam aqueles sacrifícios, eles entregavam ali em holocaustos, e ele entrava na presença de Deus. Como para a remissão dos pecados, eu vou na presença de Deus, somente os sacerdotes entrariam dentro do tabernáculo. Se qualquer outra pessoa entrasse, que não fosse sacerdote plenamente purificado, ele era consumido. E essa era a função sacerdotal. O povo não tinha acesso à arca da aliança, à presença de Deus, ao tabernáculo, somente os sacerdotes. Mas quando Jesus morre, nós vemos nos evangelhos, e com a morte de Jesus, o véu se rompe de cima a baixo, e agora Cristo é o sumo sacerdote. E nós temos acesso direto a Ele. Por isso que nós confessamos o pecado uns aos outros, mas não ao pastor sacerdote. Por isso que nós não precisamos mais de intermediários para chegar na presença de Deus. Por isso que nós não precisamos do pastor ungidão para expulsar demônios. O pastor ungidão para uma oração forte para gerar cura. Nós podemos cuidar uns dos outros. Nós podemos pastorear uns aos outros. Mas Deus destaca alguns ministros, alguns pastores, com uma vocação específica, para liderar espiritualmente o povo de Deus, e dar direção, para capacitar a cada um de vocês, de nós, como membros da igreja, a desenvolvermos todo o nosso potencial como sacerdote do Senhor. Então, o que acontece é que muitas pessoas, por não entenderem isso, elas passam a vida toda sendo o crente ou a crente da cadeira azul, que senta nessa cadeira azul e vai embora e não deixa ser usado na função sacerdotal que Deus te chamou. Mas eu quero trazer aqui um pouco essa dimensão do apóstolo Paulo do pastoreio, e que você possa ser desafiado no teu coração a você avaliar: será que Deus está te chamando? Você é um improvável? Deus está te chamando para o ministério pastoral? De repente você está resistindo, e essa noite você vai ser desafiado a se colocar diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui. De repente Satanás está acusando na tua mente algo que, como se você tivesse inabilitado. Mas eu quero te dizer que o apóstolo Paulo foi um improvável. Eu fui um improvável, e muitos aqui foram improváveis. Mas quando Deus chama, melhor obedecer. Queria trazer o texto lá em 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Nesse texto eu quero trazer alguns destaques com relação ao chamado do apóstolo Paulo. O texto diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Salvador, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente,
Mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para que aqueles que nele haviam de crer, para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está relatando como foi o seu chamado. E eu quero aqui destacar quanto improvável ele era para o chamado e como foi tremendo ele ser usado por Deus. Sabe que às vezes o desconhecimento nos leva a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Se eu tivesse a cabeça hoje, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha me preservado de muitas coisas. Mas a minha conversão veio aos 23 anos. E o quão improvável era, considerando as grandes coisas erradas que eu fiz antes da minha conversão. Marcas profundas, a imoralidade, marcas profundas que paralisavam a minha vida, que me escravizavam. E por isso que a minha resistência há 2 anos, será que Deus está me chamando? Olha o meu passado. Olha o que aconteceu comigo, olha como eu construí a minha vida até aqui, e é como se eu tivesse uma sentença de ser constantemente marcado pelas marcas do pecado. Eu era o improvável, mas Deus olhou para mim e me chamou. E por isso quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele também foi um improvável. Mas o primeiro destaque que eu trago aqui é que Deus te chama pelo teu propósito e não pelo seu passado. Quando eu olho ali no versículo 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. É Deus que considera fiel, designando para o ministério. Anteriormente ele foi o quê? Blasfemo, perseguidor, insolente. Mas ele alcançou a misericórdia. Queridos, será que Deus quer usar a sua vida para o ministério? O propósito de Deus para a sua vida independe da sua condição atual, mas do seu potencial criado por Ele para o futuro. Você pode hoje decidir, eu vou abandonar esse pecado, eu vou buscar santidade para ser usado pelo Senhor. Se Deus está te chamando, você tem que dar o primeiro passo. Você precisa dar esse passo de desafio. Porque Deus transformou os meus pecados em ferramentas nas mãos dele. Lá em Romanos 5,20, o texto nos diz mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Como Deus tem usado as marcas do meu passado para que eu continue caminhando no propósito dele. Você é improvável. Você é improvável porque existe uma acusação de algo que você fez. Você é improvável porque, de repente, você fez um aborto. De repente, você se envolveu com adultério, com imoralidade. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Mas Deus está te chamando à santidade. E Deus está te chamando a ser um instrumento nas mãos dEle para a edificação do corpo de Cristo. Você pode estar sendo chamado para exercer seu sacerdócio universal, que você não está exercendo. Porque você está sentado, consumindo uma programação de igreja, mas você não tem vivido como corpo de Cristo, fazendo a sua função. Deus te trouxe aqui para ir beber, para você frutificar onde você está plantado. Mas de repente você tem um chamado ainda mais específico. Um chamado que está relatado nos ofícios de Efésios 4, para ser pastor. Para ser um missionário, não sei o que Deus está falando ao teu coração. Mas você tem acreditado naquilo que Satanás tem te acusado do teu passado e daquilo que aconteceu contigo. Eu quero te desafiar a dizer que Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de recomeço.
Eu preciso estar sensível ao propósito de Deus. Eu preciso estar sensível para me arrepender. Me arrepender e restaurar as marcas do meu passado e inclinar meu coração para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Queridos, quando eu atendo o meu chamado pastoral, isso muda completamente o propósito de vida. Hoje, tudo que nós fazemos como família é pensando no ministério pastoral. Tudo. A minha esposa, com 50 anos, celebrou agora. Alegria. Ela está fazendo psicologia, ela fala assim, eu quero poder ajudar mais no ministério, no seu ministério, naquilo que Deus tem para nós. Sabe, é nós pensarmos de como nós podemos usar as nossas habilidades, a nossa vocação, colocar nas mãos de Deus e colocar, eis-me aqui, Senhor. Se Deus te chamasse hoje, como você se apresentaria diante dele? Cheio de justificativas de que você era um improvável? Ou você se apresentaria com as mãos cheias de frutos, onde Deus usou a sua vida? Ah, eu não sei falar direito. Eu não sei me expressar, eu sou tímido. Pare de usar desculpas. Se Deus está te chamando, obedeça. Quando eu começo a racionalizar o meu chamado, eu corro o risco de viver o engano. E hoje, infelizmente, muitos líderes transformaram seus ministérios com uma ênfase psicológica ou empresarial, autoajuda. Muitas pessoas perderam a essência do evangelho, porque o chamado vem após um coração quebrantado e sensível. Uma intenção de buscar santidade, de buscar viver como um verdadeiro discípulo. Qual a fase que você está na sua caminhada? Por que você se acha improvável para ser usado por Deus? Por que você está resistindo para ser um discípulo frutífero? Ou um líder espiritual com uma vocação específica, para uma função pastoral mais direta no corpo de Cristo? Eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas o que eu sei é que um dia eu precisei parar de desculpas. Precisei parar de olhar pelo retrovisor e comecei a olhar para frente. Estou em processo de crescimento e aperfeiçoamento, e que Deus me permita a cumprir o desafio que Ele colocou na minha vida. Quero desafiar você a perguntar para o Senhor, o que o Senhor tem para mim? O apóstolo Paulo, ele era um improvável, mas Deus o chamou e Deus o usou, e foi o homem que escreveu os maiores números dos evangelhos do Novo Testamento, tremendamente usado por Deus. Mas um segundo destaque que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, que podemos aplicar para nós. Deus te chama para transbordar a graça que transformou a sua vida. Ele continua no versículo 14, contudo a graça do Senhor. Ele relata quanto ele era improvável. Contudo a graça do Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Queridos, a vocação pastoral, ela não pode ser exercida sem autoridade. Poder é diferente de autoridade. Por isso que quando nós falamos em função e cargo, nós podemos também falar de autoridade e poder. Com muita tristeza que eu vejo pessoas que chegam na nossa igreja de outros ministérios, outras denominações, ou até mesmo igrejas, e eles chegam machucados, porque eles eram liderados por líderes que exerciam poder e não autoridade. A autoridade vem de uma postura autêntica e equilibrada. O apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, ele, lá no capítulo 1, versículo 3 e 7, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, estamos como base, ele fala lá, roguei
permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo, naquela época, já alertava sobre as doutrinas falsas. Sabe, você compartilhar a graça que Deus alcançou a sua vida, requer você crescer espiritualmente, no ambiente saudável e ter a clareza e a dimensão do que é essa graça. Porque hoje a internet oferece muitas possibilidades. E que às vezes elas vêm como uma armadilha. Tem uma irmã que recebeu uma tia de uma outra cidade que veio aqui porque havia um pastor ungidão aqui em Curitiba que ia fazer um processo mirabolante. Sabe, não é isso que o Senhor nos chamou. Transbordar a graça é eu entender claramente que sou alcançado pela graça para viver santidade. Assim como o apóstolo Paulo, ele coloca ali que a graça transbordou sobre mim, que nós possamos transbordar essa graça exercendo o nosso ministério, seja no sacerdócio universal, no corpo de Cristo, exercendo meus dons, colocando meus dons à disposição do Senhor na minha igreja. E eu estou transbordando a graça lá no meu trabalho, onde eu estiver. Mas eu preciso caminhar alinhado com a liderança espiritual da minha igreja. Por isso que o Senhor Jesus, quando Ele estabelece a igreja do Senhor, e nós vamos ver a igreja primitiva, e ela se reunindo nas casas e no templo, porque existia ali uma liderança espiritual. O apóstolo Paulo pastoreou muitas igrejas por cartas, estando ali preocupado, conhecendo o nome das pessoas, levantando e capacitando líderes. Mas quando nós entendemos que nós temos essa responsabilidade de compartilhar a graça que nós recebemos, e esse é um chamado, eu preciso olhar com mais responsabilidade para as minhas atitudes, para o meu coração. Eu lembro que quando eu atendi o chamado, nasceu em mim um senso de responsabilidade tão grande. Sabe, eu falei assim, agora eu preciso cuidar mais do meu coração. E eu preciso sondar a minha mente. O que a minha mente está pensando? E eu preciso cuidar mais com o que eu falo, com o que eu penso e como eu ajo. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas. Será que eu estou honrando a minha esposa? Porque a autoridade é você pregar aquilo que você vive. Eu não teria autoridade para ministrar para casais e atender tantos casais que eu atendo no gabinete pastoral. Se eu fosse um adúltero, se eu fosse viciado em pornografia, se eu fosse um esposo negligente no cuidado e no amor com a minha esposa. Talvez eu não teria autoridade para ministrar de pais com filhos, adolescentes, se eu não tivesse orado pelos meus filhos e investido na vida deles intencionalmente. Eles são o meu primeiro ministério. E eu investindo na vida deles, eu estou me capacitando para ser usado pelo Senhor. Então, autoridade é diferente, muito diferente de poder. Autoridade é você viver e transbordar a graça do Senhor na sua vida. Compartilhar a graça é um chamado para todos os discípulos, mas o pastor é vocacionado para transbordar de forma exponencial na liderança da igreja do Senhor Jesus. Então, essa capacitação deve ser feita com a autoridade da função e não com o poder do cargo. E para fechar, queridos, eu quero destacar que Deus te chama para ressignificar a sua condição de improvável. O apóstolo Paulo, no versículo 16, ele coloca, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim o pior dos pecadores, olha como ele se descreve, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Paulo se autodenomina o pior dos pecadores, mas ele relata a misericórdia de Deus na sua vida e no seu ministério, para o seu ministério. De repente você está aqui, você se acha um improvável, você se acha o pior dos pecadores, das pecadoras. Mas Deus quer levá-los a ressignificar essa sua visão.
Porque quando você ressignifica isso, você abre uma janela de oportunidade para que Deus te use. Nessa noite é o momento de você ressignificar esses argumentos e entregar a vida para o novo tempo do Senhor. As marcas do passado são ferramentas que Deus quer usar para o seu chamado e para a sua vocação. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo e vemos lá em Atos 20, 24, ele fala no final do seu ministério: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O fim é melhor do que o começo. De repente você está aqui, Deus está te chamando para o ministério. Porque vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai perceber o que eu fiz da minha vida e do meu chamado. Como discípulo de Jesus, quais as marcas que eu deixei onde eu passei? Que marcas você está deixando na IBB daqui tantos anos, se você for para outra cidade, ou se o Senhor Jesus lhe chamar? O apóstolo Paulo, ele destaca algumas coisas nesse texto. Não me importa e não considero minha vida de valor algum. Você vê aqui um desprendimento. O apóstolo Paulo se desprende porque o improvável, quando Deus resgata, nada mais importa a não ser fazer a vontade de Deus. O lugar mais seguro que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. E ele coloca a vocação dele: se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor lhe ordenou. O Senhor lhe confiou. De repente você é um vocacionado e você está aqui. E Deus está te chamando hoje para se posicionar. Mas ele destaca ali o entendimento claro do seu propósito, que é testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ser improvável não te impede de você ser chamado. Deus está te chamando hoje para quê? Para você ser um pastor vocacionado, entregue a sua vida, dedicando ao Senhor os próximos anos, os melhores anos da sua vida para o ministério pastoral. Deus está te chamando para que você exerça o sacerdócio universal, você se colocando à disposição para liderar um pequeno grupo, e para isso você vai se envolver na jornada do discípulo, no CFI, você vai crescer no conhecimento, você vai ser discipulado, você vai começar a buscar a santidade, restaurando marcas do passado. Você vai vir para o CR, para o Celebrando a Vida, você vai buscar ajuda, mas você vai parar de ficar dando desculpas, para ficar sentado no banco de igreja, consumindo as palavras dos cultos de domingo. Na verdade, nós estamos aqui para desafiar. Eu quero que você esteja aqui sim, mas que isso seja só o começo daquilo que você vai viver na segunda, na terça, na quarta. Porque como você adora, e como você levanta a mão, como você canta, como você recebe a palavra aqui, é muito legal e muito importante na sua vida, e é algo muito especial na sua vida. Mas o desejo do meu coração é que quando você saia dessa porta, você saia com um senso de missão, de dar evidência no poder de Deus, aonde você estiver. Você pode fechar seus olhos? Não sei como você foi desafiado pelo Senhor nessa noite, mas eu tenho 2 desafios muito claros. O primeiro desafio é: qual o chamado que Deus está colocando diante de você? O primeiro pode ser um chamado para que você integre o exército de sacerdotes e sacerdotisas da Igreja Universal de Deus, a igreja espalhada pelo mundo, de pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que entenderam sim o sacrifício de Jesus na cruz. De repente você está aqui, você nunca entregou sua vida a Ele. Eu quero desafiar você a nessa noite entregar sua vida ao Senhor.
De repente você está na sua casa e você está aqui participando desse culto conosco. Eu quero desafiar você também a fazer uma entrega onde você está. Você pode fechar seus olhos aí na sua casa. Enquanto todos aí, a igreja está de olhos fechados, você faz uma oração aí no teu coração, se Deus está falando contigo, para que você comece um tempo novo na sua vida de entrega. Faça uma oração: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou um improvável, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor hoje. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero sim reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está cabeça baixa orando, você fez essa oração, levante para as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, você está entregando a sua vida ao Senhor nessa noite, levante uma das suas mãos aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém? Deus está falando com alguém aqui? Levante a sua mão se Deus está falando ao teu coração. Amém. Agora eu tenho um chamado para você, um desafio para você. De repente você está aqui, Deus está te chamando, um chamado específico, para que você seja um vocacionado, um chamado vocacional para se preparar para o ministério pastoral. Um chamado muito específico para você que quer ser um pastor. Independente de você ser um pastor tempo integral, um pastor biocupacional, mas Deus está te chamando nessa noite. Eu quero desafiar você a levantar sua mão aí também. Deus está te chamando. Levante a sua mão se Deus está te chamando para o ministério pastoral. Graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém aqui? Deus está chamando alguém? Mais alguém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, você quer atender um desses apelos? Vem à frente. Chega aqui para nós orarmos. Pode chegar aqui. Israel já está atendendo o chamado. Chega aqui, Israel. Quem mais que hoje está entendendo que existe um chamado específico, vocacional? Sai do seu lugar. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui assim à frente. Se una ao Israel que está aqui. Tempo especial de consagração. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Mais alguém? Está queimando no coração o chamado. Se une a esses irmãos que estão aqui dizendo: sim, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Noite de festa. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu adianto que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Queridos, eu queria pedir que o pastor Tiago viesse aqui. Pastor Tiago tem 2 jovens aqui que aceitaram o desafio. Eu conheço o coração desses jovens. E eles estão hoje dizendo: sim, eu quero me preparar para esse chamado específico. Eu queria que o pastor Tiago orasse pela vida deles. E se Deus está falando no teu coração, sai do seu lugar, vem aqui também. Nós vamos ter um tempo de oração. Pai querido, obrigado, Deus, pela fidelidade do Senhor. Pai,
Obrigado porque como igreja nós podemos caminhar com a certeza que o Senhor chamou cada um de nós dentro da sua função, dentro dos seus desafios, dentro daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, Deus. E obrigado pela sua palavra que foi pregada aqui essa noite. Obrigado pelo desafio que nós podemos entender de forma clara, Deus. E nessa noite, Pai, assim como o Senhor tem chamado Israel, o Fred, assim como o Senhor tem chamado outros que estão aqui, que estiveram durante esse dia, celebrando conosco o dia do pastor e, Pai, muito mais do que isso, celebrando conosco a certeza que o Senhor tem um chamado específico para cada um aqui, Deus. E nessa noite, Pai, nós queremos pedir a sua bênção sobre a vida da tua igreja, Deus. Obrigado porque aqui tem líderes, Pai, aqui tem pessoas que foram chamadas para cuidar de outras pessoas. Obrigado porque aqui tem pastores, futuros pastores. Obrigado porque aqui tem pessoas dispostas a servir ao Senhor com excelência, Deus. E nessa noite nós nos alegramos, Pai, com a vida de Israel, do Fred, porque nós sabemos que eles já estão servindo ao Senhor, já estão sendo bênção na vida de tantas pessoas e tantos jovens, Pai. E só o Senhor sabe a história que tem para a vida deles, Pai. Assim como anos atrás o Senhor olhou para a minha vida, o improvável, mas o Senhor fez a vontade do Senhor, que assim seja feita na vida de cada um que está aqui essa noite, Deus. Nós pedimos que a sua bênção seja estabelecida, Pai, sobre cada um que está aqui essa noite, que estão em casa e quem sabe estão tomando uma decisão também, Pai. Nós consagramos a Ti, pedindo a sua bênção, e como igreja nós possamos caminhar crescendo, Deus, a cada dia para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu oro pedindo a sua bênção, eu oro em nome de Jesus.